Nossos cumprimentos a todos. Há 15 dias atrás, comentamos sobre a pergunta feita ao Divaldo Franco sobre se todos chegam nas mesmas condições no plano espiritual. E a sua resposta foi que não necessariamente, porque estamos em vários níveis intelecto-morais. E num grupo, tanto existem pessoas de grande elevação, filhos e pais devotadíssimos, cônjuges, nubentes e parceiros feitos de ternura, como outros mais primitivos, agressivos. Portanto, cada qual desperta com o seu patrimônio em regiões equivalentes ao seu estágio evolutivo, embora todos recebam a mesma ajuda. Lembremos que a condição em que o espírito se encontra ao chegar ao mundo espiritual é um reflexo direto das suas ações, pensamentos e vibrações durante a vida terrena. A passagem da vida material para a vida espiritual é um processo natural e para muitos pode ser inicialmente confuso ou desafiador. A transição depende do apego que o espírito tinha à vida material e do seu nível de evolução. Espíritos muito materialistas podem sentir-se perdidos e desorientados, enquanto os mais evoluídos têm uma transição mais tranquila e consciente. O princípio de sintonia é crucial para determinar o destino do espírito. Após o desencarne, cada espírito é atraído magneticamente para a dimensão espiritual que está em ressonância com sua vibração energética. É por essa razão que as colônias espirituais, como nosso lar, servem como moradas para os espíritos que já alcançaram um certo grau de elevação moral, enquanto as regiões mais densas e sofredoras abrigam espíritos com vibrações mais difíceis, fruto de atividades equivocadas. Ao chegar, a consciência do espírito é ampliada e ele percebe o mundo espiritual de acordo com seu grau de lucidez. Aqueles que estão bem preparados são recebidos por entes queridos, enquanto os mais perturbados recebem assistência de equipes socorristas que os levam para os locais adequados para a sua recuperação. A doutrina espírita, portanto, enfatiza que a vida no plano espiritual é uma consequência natural da vida na Terra. As condições que o espírito encontra são os resultados das suas próprias escolhas e atitudes, e a busca pelo crescimento moral e a prática do bem são o verdadeiro caminho para uma transição serena e feliz. Citamos anteriormente sobre um acidente rodoviário em que um ônibus perde a direção, tomba no abismo e todos os passageiros são feridos. Todos são atendidos, mas cada qual recebe o tratamento conforme o estado de gravidade e conforme também a receptividade de que tenha para o atendimento médico hospitalar.
E Divaldo nos diz que no mundo espiritual também um bom número se perturba, porque não está preparado para a grande viagem. E cita que no Livro dos Espíritos há a seguinte pergunta: que sucede com aquele que tem a morte violenta, homicídios, suicídios, tragédias deste ou de outro porte? E os benfeitores espirituais afirmam: perturbam-se, e esta perturbação pode ser de dias, meses e até anos. Cada desencarnação é específica. Nas mortes coletivas, como num caso de tsunami, naquele momento de horror, o impacto é tão grande que o espírito desliga-se do corpo, experimentando naturalmente logo depois a desencarnação, após a morte biológica, mediante a parada cardíaca, a morte do tronco cerebral. A seguir ocorre a desvinculação dos liames materiais, que pode demorar de acordo com os méritos de cada um. Foi feita uma outra pergunta ao Divaldo Franco sobre a formação do grupo que irá morrer. E perguntaram: a narração de pessoas que não estavam presentes no momento de um acidente e deveriam estar lá, enquanto outras que não deveriam estar ali se encontram e acabaram desencarnando. Não existe coincidência nesse caso? E Divaldo responde: exatamente, não existe coincidência. Por exemplo, numa viagem de avião, pessoas vieram substituir outras que estavam inscritas para o check-in. E como não faziam parte daquele grupo, o que seria fatal, pois não deveria haver sobreviventes, então cedem lugar a quem estava vinculado aos infratores. E diz Divaldo: quando eu digo infrator, não há caráter pejorativo. Trata-se de pessoas comprometidas negativamente com as leis cósmicas. E quem, dentre nós, se encontra isento de responsabilidade? Quem de nós não haja cometido determinados delitos, não apenas hoje, mas em existências passadas. Desta forma, no peso de valores, aqueles que não estavam incursos ao retorno à pátria espiritual, de alguma forma, perdem o voo, enquanto os que estavam em sintonia tomaram os lugares e desencarnaram dentro do projeto da lei. Nova pergunta foi feita: não temos como mensurar a dor dos familiares, daquelas pessoas que tiveram parentes que desencarnaram nessas tragédias. O que você poderia dizer para confortá-las? O notável pai da psicanálise, Sigmund Freud, escreveu que a morte é uma dilaceração dos sentimentos. E o espírito Joana de Ângeles diz-me que, quando a morte arrebata um ser querido, leva também metade daquele que ficou na retaguarda. Muitas vezes o desencarnado recupera-se com relativa facilidade, mas aquele que ficou com a existência ceifada pela sua ausência experimenta uma dor inominável. Eu diria
que se recordem de Jesus, descido da cruz e da dor de Maria contemplando o filho inerte, mas se recordassem também de que logo depois de 3 dias decorridos veio a ressurreição. Os nossos mortos vivem. A saudade do corpo, da convivência, será longa, mas passado esses dias de impacto pior, penso eu, a dor será mais profunda, porque será aquele espinho gravado na saudade, no sentimento. Então eu diria, como um psiquiatra materialista informou-me certa vez. Ele disse-me: eu não creio na imortalidade da alma. Quando um paciente vem ao meu consultório e fala da perda de alguém pela morte, eu lhe pergunto quanto tempo viveu com o ser querido. Ele me responde: X anos. Então recorde-se desse largo período de convivência com ele e não lastime a interrupção. Evoque mentalmente as horas felizes e esqueça, por momento, a hora da tragédia. Desse modo, direi eu a muitos pais, a esses filhos, a esses afetos, a todos aqueles que estão vinculados, aos que viajaram para o grande lar, que logo mais, no momento adequado, quando o fenômeno biológico de cada um de nós interromper-se após a morte, haverá o reencontro. Que se programem para este momento feliz, evocando as horas vividas juntos, fazendo todo o bem possível em memória deles, em vez de os evocar no momento trágico do desespero, recordando-se, isso sim, da convivência alegre que foi mantida. Quando bater aquela saudade, vamos nos recolher e proferir uma prece para aquele ente querido. A tristeza que nos abate ao perder um ente querido, principalmente nos primeiros momentos, é um processo. O luto é uma experiência particular e vai amenizando com o tempo. Aí entra nossa fé em Deus e na vida futura que nos auxilia a passar pela dor com coragem e resignação. O espírito Joana de Ângeles nos auxilia com umas palavras ditas no livro Rumos Libertadores, no capítulo 59, nos dizendo: a morte não representa a estação final da vida, o ato derradeiro do existir. Todos, porém, saudosos ou felizes, esperançosos ou tristes, prosseguem em instância nova, pulsantes de vida. Recebem os teus pensamentos, participam das tuas evocações. Se não te respondem, é porque isso não lhes é lícito. Leis soberanas coíbem as precipitações informativas a teu e a benefício deles próprios. Sendo assim, oremos com fé, auxiliemos a nós mesmos em nossa saudade e aos nossos queridos que voltaram à pátria espiritual. E devemos sempre lembrar que nossos entes queridos não nos pertencem, pois cada um de nós é um espírito individual e único, responsável por si mesmo, por seus atos e trabalhando para a sua evolução. Confiemos em Deus, nosso Pai,
vibrando com alegria por aqueles que partiram e agradecendo pelo período que estivemos juntos. Dessa forma, estaremos auxiliando para que esses espíritos queridos por nós busquem a compreensão e a aceitação e trabalhem em benefício próprio, para que, oportunamente, possam ajudar outros companheiros a melhorarem também. É dessa forma que evoluímos. E assim por hoje nós terminamos e daqui 15 dias retornaremos com o tema mortes prematuras. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.